Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, o nosso programa de autoestima, de autoconhecimento aqui na Rádio Itapuí 100.3 para você elevar o seu autoconhecimento para a gente ir para o próximo nível. Então, muito obrigada por você estar aqui no dia 12/8, nesse sábado gostoso, véspera dos Dias dos Pais. E hoje nós vamos conversar um assunto muito importante, que é a relação entre pai e filho. Muito obrigada por você estar aqui comigo na Rádio Itapuí 100.3. E antes de eu apresentar a nossa convidada especial, que depois já vou falar o nome dela, vou apresentar ela, eu vou ler a mensagem do nosso dia, do dia 12/8. Quem está no YouTube vai conseguir ver o livro. Quem não está acompanhando pela rádio, vai só escutar essa mensagem e depois a nossa convidada. Geralmente a gente acaba lendo a mensagem do dia e acaba sempre tendo uma sintonia com a nossa convidada. Vamos ver se realmente vai acontecer essa sintonia com a mensagem que ela vai vir falar para nós. Então vamos lá, escute e mande também convite aí para suas amigas, conhecidas, porque hoje a gente vai conversar e chama os pais também para nos escutarem nesse programa delicioso, nesse sábado aí de manhã, sobre pais e filhos. Então vamos lá para a nossa mensagem no dia 12 de agosto. Seja exemplo. Nós, pais, estamos tão preocupados em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, poupar e esquecemos de ser o exemplo de valores e princípios para os nossos filhos. Quem são os amigos dos seus filhos? Quem são os pais dos amigos dos seus filhos? Quais são os valores da família dos amigos dos seus filhos? No título do livro, que diz Quem ama, educa, nesse livro há a seguinte frase: para educar, acredito que precisamos mudar a nossa frequência. Com coragem, você pode sentir um amor profundo pelos seus filhos, pela sua família, pelo universo, tudo e com alegria. Resgatar alguns valores para fazer desse mundo um lugar melhor. Depende só da sua escolha. Será que essa mensagem vai ter a ver com o que a gente vai falar hoje? Acredito que sim, né? Mas vamos esperar depois a nossa convidada para a gente conversar um pouquinho sobre essa mensagem do dia. Então, a nossa convidada, que eu vou apresentar para vocês nesse programa aqui, Salto Alto, é a Juliana Santos, psicóloga. Ela vai se apresentar, falar o que que ela faz, e daí nós vamos conversar, começar o nosso bate-papo sobre relações de pais e filhos. Ju, a palavra está contigo. Bom dia, Bom dia. Dani. Prazer imenso estar Que bom. aqui. Bom dia a todos. Sou Juliana Santos, sou psicóloga cognitivo-comportamental. Quero te agradecer imensamente esse convite, é uma honra estar aqui. Eu possuo aperfeiçoamento em terapias cognitivas e formação em terapia do esquema que eu concluo esse ano. Olha só. Então, temos muito o que falar sobre pais, né? Pais e filhos. Por que esse tema? A gente vai falar isso porque amanhã é Dia dos Pais, né? Uma data Sim. tão importante, e eu gostaria de trazer alguém para o programa que fosse, né, especialista, que contribuísse com nós como ter relações mais saudáveis com os nossos pais. Uhum. O que acontece, né? A relação com os pais, ela é Uhum. construída desde o nascimento, né? Uhum. Então, nós viemos com um temperamento genético, nós nascemos com esse temperamento, e somado a esse temperamento, as experiências, o ambiente, as palavras que é usada, o tom da palavra, né? Uhum. O afeto, tudo é construído. Essa relação ela é construída. Então, o fato de ser pai e filho não necessariamente terá Uhum. uma relação saudável. Essa relação ela vai ser saudável se a construção dela for assim, né? Então, o que acontece? Essa questão de afeto, atenção, respeito, amor, nós chamamos de necessidades básicas, que é dada na Sim. primeira infância. Uhum. E isso são domínios da personalidade, e são domínios entre relações de pais e filhos. Então, a presença do pai
é Fundamental. fundamental para a construção da personalidade de uma Tá. pessoa. Então vamos agora, assim, sabe que aqui, Ju, na verdade, assim, Hum, aqui a gente chama assim, é Ju, é Dani, claro, aqui que ótimo. o programa aqui é tudo é bem informal, até para a gente criar essa conexão entre nós, entre os ouvintes. Depois até que tem que mandar uns abraços e alguns beijos aqui, né, na Rádio Itapuí, do pessoal que nos escuta. Por exemplo, assim, vamos para casos, depois até quero saber qual a queixa maior que tu recebe dos filhos ou dos pais, qual o problema que tu vê mais em consultório, Uhum, né? E como a gente tratar isso. Mas, por exemplo, tem um pai que daqui um pouco não conseguiu suprir, até porque ele também não recebeu esse afeto, esse amor, esse carinho, e ele não conseguiu daqui um pouco transmitir isso para os filhos. Como é que a uhum, gente faz isso? Hoje ele reconhece, daqui a pouco está nos escutando no programa e sim. botou a mão na consciência, ou daqui a pouco vê assim, não, eu realmente não fiz isso. Como é que eu faço para corrigir? Ou se tem correção, não tem? Como é que funciona? O que que acontece? Essas falhas, quando elas são acentuadas, elas realmente deixam marcas muito importantes, né? Que a gente Uhum, chama de traumas, de feridas uhum, emocionais, sim, né? sim, uhum, Então, isso é tratado na terapia. Por uhum, quê? Porque, como eu falei, na primeira infância, a presença dos pais, dos educadores, é fundamental, uhum, principalmente a do pai, né? A sim, do pai e da mãe. E aí o que uhum, que acontece? Se essa presença não existe, a mentalidade da pessoa, ela vai se formando de uma forma distorcida. Então ela pode desenvolver uma percepção de abandono, né? Ela pode desenvolver uma percepção de defectividade. Tudo isso são aspectos da personalidade que uhum. influencia a ausência, né? As experiências que ela vai ter na infância. Sim, mas o pai, por exemplo, reconhece, aí realmente eu fui ausente com meu filho em determinada fase. E agora eu não quero mais ser, eu quero mudar essa atitude. Eu consigo reverter isso? Não. Reverter, a Uhum, gente tem como trazer novas experiências, mas o uhum, que acontece o filho tem que estar disposto a isso, né? uhum, Porque quer dizer sobre a personalidade do filho, essa relação, né? uhum, Então, se o filho, no caso, ele tem ali na personalidade dele a rejeição, o abandono muito forte, ele não vai uhum, conseguir ter uma conexão emocional com esse pai. uhum. Daqui um pouco, mesmo que o pai queira essa Exato. aproximação, queira refazer os laços, vai depender do filho estar aberto ou não. Exatamente, exatamente. Uhum, Porque aí o que que acontece? A experiência que na mente dele tem formada é diferente. Então, uma aproximação, por exemplo, na vida adulta, uhum. não vai entrar em consenso com o que ele tem registrado na mente dele. Quando era criança ou quando era Exato, adolescente, tem aquela exatamente, percepção, meu pai nunca me deu afeto, meu pai nunca me procurou, meu pai realmente foi exatamente. ausente. Uhum. Então é algo que também o filho tem que se abrir para essa Exato. procura. E Isso. e isso, tem que construir uma nova relação. Uhum. Relações, né? Que desafiador, né? Mas Uma relação saudável. Eu assim, ouvi uma frase uma vez que faz muito sentido, né, que é: "Pai e mãe são as profissões mais difíceis que tem", né. não tem receita de bolo, é que Não e tem. na verdade assim, cada um cria de uma forma e cada um, igual assim, eu crio meus filhos de um jeito, a minha irmã vai criar a filha dela de outro, a minha todo mundo cria e a gente foi criada de um jeito e cria os filhos diferente. E Sim. é assim, né. Uma coisa que eu gostaria de falar contigo antes, de tu relatar, quais os episódios que mais aparecem em consultório, que eu percebo muito porque os pais, principalmente eu, sou de uma geração que a criação do meu pai, não era de estar sempre dando colo, o afeto dele com os filhos era diferente hoje do afeto do meu esposo com os meus filhos, Uhum. né. Então a linguagem do amor dele era diferente, embora eu sei que ele me amava e que Sim. só que às vezes a gente não percebe hoje eu sei reconhecer, porque a gente, né, vai amadurecendo, já tem Claro. certa idade, como é que a gente faz para a gente reconhecer porque nem sempre vai ser a forma de afeto vai ser através de carinho. Como é que eu, filho, Sim. escutando aqui o nosso programa,
eu sei que embora meu pai não esteja sempre me dando colo, sempre me elogiando, como é que eu reconheço esses carinhos, esses afetos? É importante a gente falar, Dani, que em algumas relações de fato não existe isso, né? Uhum, É uhum, difícil falar isso, uhum. mas Existe. Uhum, acontece, né? A uhum, gente sabe que existe a negligência emocional. Mas é justamente entre linhas. Tem os pais, sim, que têm a dificuldade de mostrar, mas vai demonstrar o quê? Numa ajuda, numa fala, de estar ali, estar presente, de estar nos momentos, né, de participar de alguma forma na vida do uhum, filho. Como tu disse ali, nos gestos, às vezes dando presente, ou seja, ele dá o que ele tem emocionalmente. uhum. Sim, é isso que eu percebo, assim, que muitos pais, eles não conseguem, tipo, vou dar um colo, vou dar um abraço, vou dar um beijo, porque eles não receberam isso. Exato, Eles não né? receberam, ele não recebeu isso. Uhum. Então, o carinho dele, eu, tipo assim, se acontecesse qualquer coisa comigo, com a minha irmã, virava um tigre, né? Que Sim. Deus me livre de chegar, né? Uhum. Acontecer alguma coisa com as filhas. E eu percebo muito isso, principalmente com os homens de mais idade. Não sei se tu percebe isso na clínica, com os teus pacientes, por quê? Porque é diferente. Hoje o meu esposo, com as crianças é diferente. De vez em quando vai lá, pega, dá um abraço, dá um Uhum. cheiro, dá uma. E na nossa infância não era Uhum. assim, não era Uhum. assim. E hoje eu entendo que a percepção de amor e de afeto do meu pai era diferente do meu marido com os filhos. E graças a Deus a gente ressignifica e tá tudo bem, e a gente Exato. entende, né? Então bola que segue, É, né? e que importante que é a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente entende que tem também aí uma inteligência cultural, porque se nós pegarmos um pai com uma idade avançada, não se tinha o conhecimento dessas necessidades emocionais que a gente tem hoje, né? Uhum, Então, qual era a cultura, a crença cultural? A criança precisa das necessidades fisiológicas. Ela precisa comer, ela precisa dormir, ela uhum, precisa de um lar, ela precisa de educação e pronto, uhum, né? sim. Não se tinha essa consciência da necessidade intensa de amor, de atenção, de afeto, né, de autonomia. Não se Uhum, tinha compreensão que tem atualmente, né? uhum, E aí isso faz toda a diferença. Hoje, quando, por exemplo, se tem filhos, as pessoas já se preparam de uma forma diferente para ter os filhos, né? Porque sim. se tem hoje a consciência dos reflexos que é a primeira infância causa, que são os primeiros anos de vida, as primeiras experiências. É a base da mentalidade, né? Sim. Agora eu quero ir para a prática, assim, que, né, casos reais, né, claro. E qual a maior queixa em consultório com relação à relação de pais e filhos? Quando a gente olha, assim, os casos, né, a dificuldade que tem é justamente a presença, né, Uhum, de estar ali, né? uhum. A Eu presença A física, presença física, física. a presença, a Uhum, manifestação de afeto, de amor, né. uhum, Isso eu estou falando no caso, como eu atendo adultos, eu uhum. atendo É, somente que, adultos, é o que já passou. é o que já passou, Falta e que. traz o reflexo na Uhum, vida uhum, adulta, né. sim. Mas essa queixa é consciente? Tipo, eu chego lá para falar para a Juliana, eu tô com trauma, eu tô com problema, de a pessoa não se atenta que é em função de um trauma lá da infância, isso na Uhum. terapia que tu Que vai criando, identifica. que tu vai identificando Sim, isso. uhum. Isso aparece muito em dificuldades das relações, né. Então, o que que Uhum, acontece? Como a relação pai e filho interfere na personalidade, isso uhum, vai interferir nos domínios daquela pessoa de desenvolver uma vida adulta saudável, seja nas relações, seja muitas vezes no trabalho, ou seja, vai depender da forma, né, do que essa relação que às vezes não é saudável na infância, vai impactar na personalidade da pessoa, né? Então, o que ela vai desenvolver por meio dessa relação. Se a uhum, gente pega, por exemplo, uma criança, nem todas as crianças elas vão ter a mesma necessidade de atenção,
Sim, sim, são diferentes. São. Exatamente, né? Às vezes Então, sendo mesmo os filhos do mesmo pai, da mesma pode mãe. ser Eu tenho, gêmeos, eu tenho né? dois e as necessidades deles são bem distintas. Exato. Então, o que acontece não tem muito como tu saber, é tu observar o comportamento, o temperamento da criança, né? E aí, muitas vezes, aquele pai não vai suprir aquela necessidade da forma que a criança precisa, né? Uhum. E aí, dependendo, né, dessa métrica que tem, o que que acontece? Isso vai repercutir na personalidade. Tá. Agora me dá um exemplo prático. Aqui a gente começa puxando. Tá, por exemplo, cheguei lá, qual é o problema de relacionamento que reflete essa causa? Por exemplo, a falta daquele pai, daquele afeto, Uhum. daquela necessidade emocional que eu precisava na infância, o que vai refletir lá nos meus relacionamentos na fase adulta? Vou citar um exemplo que acredito que vai ficar fácil de compreender, Isso. tá? Um Uhum. pai ausente na infância, tá? Ele pode desenvolver, quando a gente fala em terapia do esquema, ele pode, O que essa que é terapia do relação, esquema? Antes, terapia do esquema, nós isso temos os lá. nossos esquemas mentais, Tá, né? tá. Então, quando Uhum, nós temos os nossos esquemas mentais, são eles que vão nortear as nossas ações, é a base da nossa mente, né? Novamente, a base da mentalidade. uhum, E aí, o que que acontece? Nós temos sempre os nossos esquemas acionados, sejam eles adaptativos, saudáveis, ou desadaptativos, não saudáveis, tá? tá. E aí, por exemplo, uma relação não saudável com o pai. Isso, Um agora vai pai lá pro teu exemplo. ausente, Isso, que ele tá aí um pai ausente. ausente, não recebeu Uhum, amor, não recebeu carinho, não teve a presença, pode desenvolver o quê? Um esquema de privação emocional, um esquema de abandono. O que que acontece? Essa pessoa ela pode desenvolver dificuldades de relacionamento. Então, as pessoas que estão dispostas a ter relacionamentos amorosos, vamos dizer assim, uhum, relacionamentos amorosos, de estar presente, de oferecer amor, a pessoa que tem o esquema de abandono, de privação emocional, sim. ela tende a não reconhecer isso como afeto. E aí ela não é difícil ela desenvolver uma relação saudável, porque esse esquema se mantém ativado. Então, se a Uhum, pessoa dá amor para ela não uhum. vai reconhecer aquele amor. Ela sempre vai achar que é pouco? Ou Ela não? não vai reconhecer aquele Uhum, amor, porque o amor que ela reconhece é a ausência. Então, ela vai se uhum, envolver por pessoas que não estão presentes na vida dela. Olha só, que tanta coisa, que tanta coisa. E eu quero saber, Ju, também, quais são as necessidades emocionais que filhos precisam? Amor, Amor. atenção, Uhum, carinho, respeito, sim. autonomia, disciplina. E a disciplina que algo, né? Porque na verdade assim a gente fica pensando hoje até que ponto a gente dá disciplina, até que ponto a gente não dá, porque a gente está numa geração que a gente também fica comendo de daqui a um pouco dar muita disciplina e ser autoritário demais. Uhum. Ou também deixar solto demais e virar o amiguinho da criança, que daí tu acaba não tendo autoridade nenhuma. Qual é o meio termo disso? Eu sempre falo na questão de dar a liberdade dentro de um espaço, né? Uhum, Então, de saber dar opções para a criança, aonde uhum, ela vai desenvolver a autonomia e, no caso da disciplina, em tarefas que façam sentido para ela, mas sempre sendo norteado pelos pais. Um exemplo disso, uhum, roupa, sim. tá? Dá 2 peças de roupa para ele escolher, para a criança escolher. Ela vai Sim. desenvolver a autonomia dela e, ao mesmo tempo, tá dentro de um limite, Uhum. né. Os meninos eu não percebo muito isso, porque eu tenho 2 meninos, então, tipo assim, qualquer roupa que der para eles ou que eles pegarem Tá no ótimo. roupeiro tá ótimo. As meninas eu já percebo que desde pequena elas já querem elas decidirem a roupa, elas querem ir para a loja, elas querem escolher. Acredito que as mães devem ter mais dor de cabeça do Acredito que que sim. mãe de menino. Mas o que eu percebo é a disciplina. Por exemplo, assim, meu marido, aqui nesse programa Salto Alto, a gente vai abrindo, eu digo até o Abre a final, é casa. tudo, até o final do programa, todo mundo vai ficar sabendo da minha vida inteira, como é que é lá em casa,
Como é que é na casa dos... tudo é assim que a gente abre, né? Então vai lá, chama as amigas, as conhecidas para vir aqui nos assistir nosso programa Salto Alto. Agora eu vou revelar como é que a gente faz lá em casa e vou perguntar para a Ju se tá certo, se tá errado. Aqui é consulta grátis aqui no sábado de manhã, Ótimo. olha só. A gente tem que aproveitar, porque quando a gente tem terapeuta aqui para falar de relação de pai e filha, a gente já tem que aproveitar. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao relacionamento, manda aqui para o WhatsApp da rádio, que eu vou colocar aqui para vocês, que é o 5199-819-9473. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao relacionamento de pai e filho, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sendo demais? Manda para a rádio, depois a gente passa para a Ju e ela responde lá. E eu volto aqui e passo para vocês. Como é que essa função da disciplina que tu falou, e agora me veio um exemplo lá de casa. O meu esposo é mais rígido que eu. Ele nunca bateu nas crianças, mas ele é mais firme. E mãe parece que a gente é mais com açúcar, né? E quando ele é firme com as crianças, eu saio de perto, tipo assim, se ele, por exemplo, tem um videogame. Tem que desligar o videogame agora, ponto, é às 9 horas e não tem nem conversa lá, e desliga e é isso. E quando a coisa começa a apertar, que você fala, não quero mais um pouco, porque não sei quem. A conversa assim, quem manda aqui sou eu e a tua mãe e ponto. E eu saio de perto, não vou, né, dizer se ele tá certo, se tá errado em qualquer ocasião. Pode ser assim? Não pode ser assim. Olha só, ao vivo e a cores. Como é que seria a forma mais adequada? A forma mais adequada que se tem com a criança, por mais incrível que pareça, é o quê? É conversando, né? Sim. O que acontece? A gente sabe da importância desses limites realistas, né? Então, é importante esse limite, porém ele tem que ser colocado de uma forma, assim, adequada, onde a criança vai entender isso, né? Então, como que a gente faz isso? A gente sempre se coloca na altura da criança para falar com ela, Sim. né? Tipo a Super Nanny. Eu era da época do Super... Tipo Super Nanny? Tu é da época do Super... Sabe? Não sabe Não nem que é assisti a Super Nanny. Não sabe, tá. Então, complementa e depois eu vou falar pra Ju, vou dizer pra Ju Sim, como é que era Super Nanny. mas eu ouvi muito falar no Super Nanny. Então tá bom. Mas enfim, se colocar na altura da criança, falar de um tom de voz e falar, né, Dani, quantas vezes for necessário. Por quê? Porque a criança não sabe o que é o certo e o errado. Ela não faz aquilo porque ela está fazendo birra, ela faz porque ela está aprendendo como que ela deve fazer. Sim. Então, por isso que é cansativo. Cansa, que eu ia dizer. Cansa, com certeza. Né? Só que o cérebro dela está associando, né? Não está prontinho os caminhos neurais ali dela, onde ela sabe o que ela deve fazer, que ela sabe que não é o momento de jogar o videogame, que tem que tomar banho para ir dormir, porque amanhã tem a escola e tem que estar descansada. A criança não tem esse raciocínio, ela está desenvolvendo isso. Isso independente da idade? Porque o meu já tem 10 anos, eu acho que já teria que estar sabendo disso. Isso tem limite, tipo assim, a tal idade já sabe, já dá para pegar mais pesado, né? O que acontece é, quando a gente fala ali na pré-adolescência, vamos dizer assim, ali já está sendo reforçados comportamentos. Então, aí a gente já entra numa nova faixa etária. Mas na infância, eles estão aprendendo. Na infância eles estão. Então, com 10 anos, claro, ele já tem uma compreensão, né? Já tem muita coisa formada na cabecinha dele, mas ele ainda está aprendendo. Agora é o momento de reforçar isso. Tá. Por exemplo, eu vou lá e digo, fulano, desliga o videogame. Fulano, desliga o videogame. Lá pela terceira ou quarta vez, a gente já está, assim, quase querendo alcançar na criança que não desliga o videogame. O que a gente faz? Não avança, porque não vai adiantar nada. Tá? E daí, qual que é o procedimento? É justamente colocar esse limite, né? Tira da sala, leva para o quarto, enfim, né? De colocar, de tirar daquele ambiente, mas não adianta brigar, não adianta, porque quando a gente fala, né, que não adianta, por exemplo, bater... Tá, mas sim. Hoje eu vejo, assim, que a violência, a gente já não tem mais coragem. Sim, a violência, Assim, de chinelo, essas coisas.
nada. O meu mais velho já apanhou de chinelo, tá? Eu já tenho 15 anos, a gente já não tinha tanta. Hoje, o pequeno nunca apanhou, o de 10. Uhum. Mas a gente vai lá, daí as armas que a gente tem, ou tirar o videogame, ou tira o celular, que é o O que ele dá. castigo é uma boa opção, É, mas aí é que tá, né? uhum. Fala e cumpre. Assim, se eu falar que eu vou botar para pensar, que a Super Nani deixa, antes do nosso intervalo, eu vou dizer, ó, já estamos quase no nosso intervalo, mas vou falar como é que era a Super Nani. Na época que eu assisti, Super Nani mandava a gente baixar também no nível da criança e falar as regras, e fala uma vez, duas, e na terceira, se ela não obedecesse, tu botaria na cadeira do pensamento. Uhum. E a cadeira do pensamento era os minutos correspondentes à idade da criança. Por exemplo, o de 10 ficaria 10 minutos sentado na cadeira. Sim. E daí, para sair da cadeira, a gente teria que conversar, tu entendeu por que que tu está sentado aqui pensando, né? Porque pedir que ele desse desculpa, que ele tivesse entendido. Então, assim, até funcionava bem com o meu de 15 anos. Esse mais novo, eu não adaptei a Super Nani, porque daí a gente ia lá, né, fala, conversa, vai lá, tira e ele também, a personalidade dele é mais tranquila, né? Só que para o mais velho a gente tinha que ser um pouco. Mas tu acha que Firme. a Super Nani daria hoje para usar ainda? Daria, com certeza. E aí a gente entra no que a gente falou no início do nosso bate-papo, que é o quê? Observar o temperamento. Uhum. Né? E isso, os pais que estão nos escutando, então eles podem, essa forma da Sim, é disciplina que eles têm eficaz. que. Por quê? Porque daí a criança está entendendo. Uhum. Agora, falar alto, puxar, ter violência, tanto verbal quanto física, não é eficaz. Só vai causar trauma e reflexos na relação entre filho e pai. Tá bom. Depois do nosso intervalo, agora a gente vai para o nosso intervalo para escutar uma música muito legal. E a gente vai conversar depois. Eu quero saber da Ju, como a gente vai superar essa falta e como ter relações mais saudáveis com nossos pais. Vai ser duas perguntas depois do intervalo, né? Para a gente conversar. Então, a gente vai para o nosso intervalo e a gente já volta. Vai lá, compartilha o nosso programa com as amigas, com as vizinhas, e depois, no intervalo, também eu tenho uns beijos e alguns abraços aqui para me mandar para nossas ouvintes. Até mais. Igual o programa da Chu. Voltamos do nosso intervalo, nosso programa Salto Alto. Hoje, conversando com a Juliana Santos, psicóloga, sobre relacionamento de pai e filho. E agora eu quero mandar alguns abraços aqui para os ouvintes, para a dona Antônia Brito, para a dona Arina, para a Mônica, para minha mãe. Quero mandar também para o seu Neuci aqui da rádio. Muito obrigada pela confiança nesse espaço aqui no sábado, né? Estamos tendo FENACAM. Então, quem não foi lá ainda prestigiar, né, a nossa feira, vai lá, tá muito linda, cheia de estandes aí, cheio de produtos aí da nossa terra, vai lá prestigiar esse nosso evento municipal. E agora eu vou passar a palavra para a Ju, para ela dar os abraços. É igual o programa da Xuxa, beijo, abraço, sabe? A gente, na minha época, quando eu era criança, eu adorava assistir o programa da Xuxa e os beijos e os abraços do programa da Xuxa. E eu quero saber da Ju, como é que a gente vai superar alguma falta de afeto, algum trauma que a gente teve lá, alguma chinelada, como é que a gente faz para superar isso? Então, Ju, está contigo. Sim, primeiro vou mandar os meus abraços, Manda teus né? abraços, teus beijos, isso. Então, vou começar meu abraço pro meu pai, né? De Dia dos Pais, dizer Sim. que eu amo muito É. ele. Também mandar para minha mãe, minha família, avós, tios, os meus pacientes, meus parceiros aí. E um abraço especial para ti também, né, Muito obrigada, guerreiro? muito obrigada. Então vamos lá, Ju, como é que a gente faz para superar essa falta? Se a gente Sim, teve falta, se a gente teve trauma, como é que a gente faz isso? como eu disse, processo terapêutico, né? A Uhum, terapia é o lugar onde a gente ressignifica uhum, essas memórias. E também o quê? Novas experiências na vida, né? De uhum, ter a consciência, eu tenho essa relação difícil que me gerou esses traumas, essas falhas, então a partir de agora eu vou fazer diferente. Porque o que que acontece? O nosso cérebro, ele vai fazendo registros. E aí é como se ele já tivesse aqueles caminhos prontos. Então, se eu uhum. tenho traumas, ele tem as conexões neurais prontinhas baseado nesses traumas.
E aí, quando sim. eu começo a ter novas experiências, ele vai Uhum, desenvolvendo novas conexões neurais. Então, ele vai sim. desenvolvendo novos caminhos e novas interpretações. E Uhum, aí é justamente isso. Claro que a gente sabe que, dependendo das experiências, o processo terapêutico, ele não tem como evitar, né? É necessário. uhum. E eu ia te dizer assim, por exemplo, tem um ouvinte lá nos escutando, às vezes pode ser que ele não tenha condições de pagar uma terapia, de ter acesso a um tratamento. Como é que eu faço para lá da minha casa tentar fazer alguma coisa para me superar esse trauma, algo que daqui a um pouco eu tive com meu pai que me machuca, depende às vezes, porque às vezes não é nem também às vezes o trauma físico, às vezes Uhum. é Psicológico. psicológico, é uma palavra, é algo que realmente machuca ali. O que que eu posso começar a fazer até eu me sentir preparado, ter condições financeiras para me custear uma terapia? Hoje em dia, primeiro a gente tem, né, na rede pública, tem o atendimento Uhum. psicológico, e Uhum, além disso, hoje em dia nós temos muitos materiais de autoconhecimento, de autoajuda nesse sentido, onde tu pode cuidar da tua saúde mental, né? Então, uhum, de entender um pouquinho mais sobre relação pai e filho e que vai te auxiliar nesse processo, né? uhum. Seja por meio da internet ou seja E aí que por eu um ia te dizer, tu livro. tem algum conteúdo, algum canal, algum livro, algo assim prático que a pessoa possa assistir ou colocar em prática para No Instagram tem muito conteúdo sobre isso, né, tem psicólogos que falam especificamente sobre esse algum assunto. trauma, tá. Exato. E no YouTube, sabe, algum No YouTube também tem sim alguns uhum, canais que os sim. psicólogos trazem, então é só colocar ali para pesquisar Eu pergunto, relação, faço você essa pergunta, coloca relação relação pai e pai e filho, filho. Uhum, traumas de infância, uhum. coloca e aí ele vai pesquisar e vai puxar todas as informações que tem relacionados a isso, né. Sim, sim. Outra coisa que eu quero saber, por exemplo, tá, ultrapassei essa falta, e como é que eu faço para mim ter uma relação mais saudável? O pai aí que está nos assistindo, né, ou que está pensando em ter um filho, como é que eu faço para, a partir de hoje, eu ter uma relação mais saudável com meu filho? Quando se já teve na infância uma relação que não foi saudável, tu diz, ou Não, por exemplo, assim, eu desenvolvendo estou agora? escutando o nosso programa lá Salto Alto, eu sou um pai. E eu quero ter, a partir de hoje, uma relação melhor com os meus filhos. Ou daqui um pouco eu sou um pai que quero ter filho. Como é que eu faço para mim ter essa relação mais saudável? O que que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me comportar? O que que a gente faz? Amor, Uhum. né, amor é a palavra-chave de uma conexão Sim. emocional, né. Dar amor e receber, né, se tu dá, Uhum. tu vai receber, e é uma via de mão dupla, então, é Uhum. dar amor, dar atenção, dar carinho, né, acho que eu falei muito isso no decorrer Uhum. do nosso bate-papo, por quê? Porque essas são as principais necessidades emocionais do ser Uhum. humano, né, é o ser humano se sentir amado, se sentir importante para aquela pessoa. Sim. Só que ele precisa saber disso, né. Então É. o filho É. precisa sentir isso da parte do pai. Não é Uhum. porque é pai, o pai precisa demonstrar isso para o filho. Uhum. E como é difícil, eu sei, porque hoje eu não tenho mais meu pai, mas como era difícil, a gente falar de amor, ou falar, tipo Sim, assim, te amo, falar. Hoje a gente sabe, né, que, né, ele sabia que a gente amava ele, mas a gente sim. não fala, depois no momento da doença, no momento de um problema, a gente daí fica mais vulnerável, daí a gente acaba Claro. falando, se expressando mais, né? Mas como a gente demonstrar esse amor, esse carinho, principalmente muitos ouvintes que devem estar nos escutando, que são lá do interior, que às vezes têm um pouco de vergonha, um pouco de receio, um pouco até aquele machismo, Sim. né? Como eu vou Uhum, dar esse amor, esse carinho para o meu filho? Porque eu também não sei como fazer isso, uhum. que eu não recebi. O que que acontece, né, interessante que tu trouxe isso, de como fazer. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas de fato não sabem como fazer Uhum, isso. sim. E precisa aprender, né. Então a gente precisa aos poucos fazer essa exposição.
Pode mandar por uma mensagem, pode dar um beijo, pode chegar e falar, e aos pouquinhos nutrindo essa relação. Uhum. Porque o que que acontece? A gente volta naquela via que a gente vai desenvolvendo as coisas no cérebro. Então, tu chega para o teu filho e tu faz uma manifestação de Uhum. amor no sentido: "Senti a tua falta essa semana, estava com saudade", e aí aquilo teu filho retribui, é uma Uhum. experiência boa, o teu cérebro pega aquilo ali e aquilo ali vai desenvolvendo novamente. E aí essa relação vai criando conexão. Por quê? Porque vai criando boas emoções entre Sim. vocês. Não, e na verdade, esse é algo que tu falou de fazendo aos pouquinhos, porque não até isso ficaria meio estranho, por exemplo, assim, eu tô escutando lá a Ju lá no salto alto, ela me diz que eu tenho que dar muito amor, muito carinho, e meu filho chega em casa e eu já começo, caso, por exemplo, nunca fez, chega o filho, tu começa a abraçar e daqui um pouco, claro, filho, mas até vai se assustar, Claro, porque não é porque conhecido não tá aquilo, né. acostumado. Então, realmente, e aos poucos, e eu acho assim, que a comunicação, eu acho como a comunicação, eu sinto assim que faz muita falta num relacionamento saudável, porque as pessoas não se comunicam, não se falam. Sim, Ninguém expressa só o seu sentimento, se aquilo tá bom, se aquilo tá ruim, não, nem se gostou, se não gostou. exato, É um silêncio. exato. E a comunicação numa relação saudável, eu acho que é primordial, até pra a pessoa saber o que que tu tá, né, o que que Como tu que tá, tu tá te sentindo, como tu tá se né. sentindo. E até mesmo de acolher o que o outro também está falando, né. Sim, sim, de acolher. Como é importante, né, do filho falar e o pai saber acolher e vice-versa, como eu disse, na construção dessa relação. E nós, como mães, como esposas, que contribuição a gente tem na construção dessa relação saudável? A gente tem Com alguma contribuição? certeza, né, com certeza. O que que acontece? O casal ele tem que estar ele deve estar em sintonia, Uhum, né, para uma boa construção da personalidade do filho. Então é de respeitar o que um fala, né, para o outro, ou seja, se o pai fala, cabe à mãe estar em sintonia com aquilo. Sabe aquelas questões, Dani, onde os pais divergem na uhum, frente dos filhos? sim. Isso não é bom. E outra coisa muito importante também é aquela questão de não falar dos pais, né. Sabe quando os pais o pai não tá e a Sim, mãe eu fala e até eu ia vice-versa? te perguntar desse assunto, porque hoje é a nossa vida. Muitos pais que são separados ou que têm filhos e nunca foram casados, que o pai, né, não tem uma relação com a mãe. Como é que a gente lida com isso? Um pai que é separado, que só convive com os filhos de 15 em 15 dias, como é que a gente faz para ter uma relação mais saudável? Uhum. E aí a gente entra, né, quando a gente fala na participação é da mãe ser veículo de nutrição dessa relação, né. Dela trazer esse vínculo também saudável, de saber Uhum, que o que que acontece, não é a relação mãe e pai, mas a relação pai e filho, né, então, uhum, sim, muitas sim, vezes a mãe acaba estando mais presente com a criança, e aí ela vai ser muito importante na relação entre o pai e o filho, né, no processo de separação, no sim. caso. Porque o que que eu percebo? Que a gente, né, eu fiz direito de família, hoje não faço mais, mas eu percebi que, mas o teu pai, as mães às vezes acabavam falando os problemas que ela via no pai, o teu pai é o para a Com a criança. criança, isso é péssimo. E daí a criança ficava no meio disso tudo. Uhum, Né, então, assim, realmente os adultos têm que ser adultos nessa hora, embora a exato. gente tenha, né, vontade ou tenha alguma mágoa daquele relacionamento, mas tem que ser resolvido entre os adultos, as crianças não têm culpa disso, Uhum. né. Diferenciar as relações. Sim, sim. Ou seja, né, se a mãe tem conflitos, problemas com o pai, é com o pai. Não quer Uhum, dizer entre a relação do pai e o filho. uhum, tá. E agora voltando àquele ponto que eu tinha te falado, eu vejo meu filho de 15 em 15 dias, Sim. como eu faço?
a relação com o pai. Com o pai. O que que acontece? Hoje em dia nós temos muitos meios de se manter essa relação, né? Então dá para nesse período aí fazer chamada de vídeo, né? Ter esse contato pelo WhatsApp, Uma uma ligação. ligação, presente, se fazer enviar Presente. algum presente, né? Uhum. Para se fazer presente Uhum. e quando estiver com a criança, estar com a criança. Quando for o dia da criança, é o dia dela. É o Uhum. dia de deixar o telefone de lado, é o dia Uhum. de desmarcar qualquer compromisso que tenha e viver aquele momento ali com o filho, porque é o dia destinado para isso. Sim, sair, né? Vai dar uma Exatamente. passeada, vai para o Criar, campo, vai andar a cavalo, vai fazer uma exatamente, trilha, vai numa criar boas pracinha. experiências, né? E principalmente o quê? Trazer a criança para esse processo de separação no sentido de saber que da criança entender que Uhum. são os pais que estão separados Sim, um do outro, não dela. O pai continua sendo o pai dela, né? Então, de ter esse diálogo constante e estar sempre identificando como que a criança está entendendo. sim. Ju, eu quero até puxar lá por aquela mensagem que a gente tinha lido lá no início do programa, que era, vamos lá para o nosso, seja exemplo, né? Então, nós pais estamos tão preocupados em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, poupar, e que esquecemos de ser exemplo de valor e princípio para os nossos filhos. Tem a ver com o que a gente está falando? O que esse seja exemplo te remete com a relação de pai e filho? Com certeza, ser exemplo faz toda a diferença numa relação, né? Nós entendemos dentro da psicologia que sim, os pais eles também são modelos. Então, Sim, um pai ele vai ser modelo para o filho. O que a gente tem que entender é que as questões da vida adulta, de trabalhar, de prover, isso uhum, é uma coisa, né? A relação pai e filho é outra. Então, é de saber dosar as coisas, de não deixar o trabalho interferir na na relação. relação que tu vai ter com teu filho. Sim, uma coisa é aquele pai que, na verdade, eu vejo muito a figura do pai, o provedor, né? Eu Exato. sou quem bota comida, eu que sou a pessoa ali da casa que dá a sobrevivência, né, daquela família, é a pessoa forte, mas não só isso, né? Não só Sim, esse exemplo, o exemplo de afeto, de carinho, que exato. é o que tu relatou muito aqui para nós. E agora eu gostaria de, se tu pode compartilhar com nós alguma estratégia para a gente lidar com esses conflitos que porventura tenha, como é que a gente faz para melhorar isso De relação de o pai e relação o pai filho. e filho? Estratégias para lidar com isso, o principal é sempre observar o comportamento da criança, né? Se a Uhum, criança está tendo alguma alteração de comportamento, né? uhum, E quando a gente fala de adultos, de observar como que é a relação, se é uma relação mais próxima, se é uma relação um pouco distanciada, se sente bem com isso. E o quê? O pai se fazer realmente mais presente na vida do filho. uhum. E isso tem que partir do pai? Tem que sempre observar, né? Uhum, sim, Tem sim. os seus casos. A gente sabe Uhum, que também tem filhos que são ausentes, né? uhum, Mas se o pai está sentindo a falta do filho, o pai pode falar isso para o filho, uhum, né? sim. Olha, eu tô sentindo a tua falta, Uhum, né? e Gostaria de conviver. vice-versa. O filho também, exatamente, né? Uhum. Uma comunicação aberta. Eu acho que tudo parte da comunicação. E quando a gente vai para a criança, é realmente da presença, de estar ali, porque a criança está formando esse vínculo. Então, a criança, por exemplo, ela não vai saber dizer, ela vai começar a alterar o comportamento E dela. quais as alterações de comportamento, por exemplo, assim, tem uma criança, né, e tá com um problema com o pai, ou daqui um pouco a gente não consegue identificar, como é que a gente vai conseguir saber que tem alguma coisa de errado? A criança ela manifesta muito na agressividade, as alterações de comportamento dela.
agressividade, ou na escola, é Uhum. onde geralmente aparece, né, a dita birra, né, chamando a atenção, na verdade, o que que ela está sentindo, alguma coisa que ela não sabe o que que é, ela não sabe Uhum. lidar, a criança não vai saber chegar e falar, ela não vai ter o domínio ainda para chegar e falar: "Olha, eu estou chateada com o que aconteceu". Ela só vai Uhum. sentir aquilo e vai fazer a birra, e Uhum. vai E às vezes a chorar, gente acha ou que é vai ficar gri manha. exato, mas na Uhum. verdade é alguma coisa que para ela não está muito bem, e ela está aprendendo a sentir aquilo ali. Uhum. Então por isso que observar o comportamento é tão importante. A alteração de comportamento de uma criança, ela é um sinal que Que alguma a coisa coisa não tá está muito errada. bem. E os pais que têm receio, daqui a pouco assim, é fácil de um pai procurar uma terapia, ou eles têm tipo um preconceito, como é que é isso? Porque daqui a pouco assim vai eu lá, mãe, né, achando que o problema é comigo e com o filho, vou lá me tratar com a Ju, e chego lá e tu diz, não, mas o problema também envolve teu esposo, o pai da criança. Como é que é isso? Como é que tu lida em consultório? Como é que faz para fazer o pai ir Uhum. para uma terapia, para um tratamento, para tentar melhorar? Sim. Eu já tive alguns pacientes, Uhum. de atendimento com orientação a pais, né, no caso, atendimento voltado para orientar esse pai para melhor educar o filho, Uhum, tá, mas pelas e como fases é de que é isso? desenvolvimento. Isso explica, isso é interessante, essas orientações para o pai. Mas isso parte da mãe que foi fazer essa procura, essa queixa, Os casos que eu recebi vieram dos pais mesmo. dos pais mesmo que Isso. foram um pouco que Sim. interessante, Aham, né? foi o que eu recebi em consultório Uhum, foram os pais. Mas acontece também das mães, muitas vezes, terem essa queixa, uhum, porém, quando, por exemplo, a mãe é minha paciente, ela me traz essa queixa, então eu não atendo o pai por ética, né, então hum. daí eu Ah, tu não indico e poderia. encaminho o pai Uhum. para a terapia. Ah, tá. Então, por exemplo, assim, se a mãe vai lá e se queixa, que a gente é muito mais fácil a gente apontar o problema, né? Dizer, ah, o problema é do outro, o Sim. outro que não sei quem. Não, né, muito mais fácil do que a gente reconhecer problema na gente. Então, se eu for lá me queixar para a Ju, que o problema não é nada comigo, é tudo com o outro, que seria o esposo ou o pai, tu iria indicar uma terapia com outra pessoa, não é o mesmo terapeuta que trata isso. Sim, Tá, exatamente. então no caso, dessas orientações de pai e filho, como é que funciona isso? Por exemplo, o pai te procura pedindo orientações para educar o filho? Pra como é que é? Explica mais. O que acontece é, esses Uhum. casos que eu atendi foram Uhum. pacientes que eles vieram não com esse objetivo de tratamento, Tá. tá? Uhum. Esse viés, no caso, Uhum. né, aconteceu no decorrer do tratamento. Uhum. Eu não faço orientação a pais. Uhum. Então, Sim, tem os psicólogos que específico. atendem, exatamente, que atendem essa área de orientação a pais, ou até mesmo os psicólogos infantis, quando estão fazendo acompanhamento da criança, que fazem isso. E Uhum. acontece de, no decorrer do tratamento, se identificar essas dificuldades Uhum. que os pais estão enfrentando, e aí sim, daí tu pode fazer uma orientação a pais ali naquele momento, né? Uhum. Mas as minhas experiências que eu tive como Uhum. terapeuta, Sim. no caso o paciente, ele tinha outro objetivo, só no decorrer apareceu essas dificuldades com os Sim. filhos. Porque o que que acontece? Isso muitas vezes não é. Até tem, e acha, não, tá normal, tá tudo bem. E daqui um pouco é aquele problema que está afetando, né? Porque geralmente o que que acontece? Quando o pai está com dificuldade, Uhum. de educar o filho, eles encaminham o filho para terapia. Ah, sim, sim, que o problema é no outro, né? É. O problema é no filho, não é no pai, né? Exato. Então, Sim. geralmente, é a criança que vai. E Uhum. aí é que entra essa orientação do psicólogo da criança aos pais. E aí o psicólogo da criança avaliando que os pais precisam de terapia, então daí eles buscam, né. Sim. Ju, agora a gente já está indo para o nosso final do nosso programa. E agora eu quero saber de ti. Amanhã é Dia dos Pais. O que na prática os pais que estão nos assistindo, eles possam fazer amanhã nesse Dia dos Pais? Amanhã, para os Amanhã, filhos, para os filhos.
demonstrar amor, né? Viver o Uhum. momento, estar com os filhos, abraçar, beijar, compartilhar daquele momento, Sim. estar presente, estar ali, né? Uhum. Desenvolver Esse afeto. esse vínculo saudável, né? Uhum. Então, realmente, né, amanhã é dia dos pais, eu não tenho mais meu pai, mas a gente, né, está em pensamento, né, que a gente procura estar mais presente com nossos pais, realmente dar aquele afeto, aquele carinho, sentar, almoçar junto, conversar, né, estar ali, Sim, né, deixar o telefone de presente, lado. deixar o telefone de lado, se comunicar, porque muitas vezes a gente não se comunica, não conversa. Sim. A gente acha que as pessoas vão adivinhar o que a gente pensa e o que a gente sente, realmente Uhum. a gente não consegue. E antes da gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu quero saber, Ju, aonde a gente te encontra, o que que tu atende, qual a tua especialidade? Explica um pouco mais para nós. Dani, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, atendo Uhum. nessa área com aperfeiçoamento em terapias cognitivas e também a formação em terapia do esquema. Eu atendo somente adultos Sim, e o meu consultório ele se localiza no pátio urbano. Eu faço sim, atendimento online e e presencial. presencial. E se alguém quiser te contatar, como é que a gente faz? Pode ser pelo Instagram e Hum, também pelo meu WhatsApp. tá, tu pode passar? Passa para os nossos ouvintes aí. Uhum. Meu WhatsApp é o 998509968. Tá bom. Então, quem se sentir tocada, sentir que precisa alguma terapia, de algum direcionamento para superar algum trauma, né? Algo que Sim, tá lá escondidinho, que às vezes a gente acha, né, que tem que ressignificar realmente para a gente ir para o mais, porque autoconhecimento liberta, né? Então, sim. quando a gente começa a se autoconhecer, consegue identificar os problemas, né? O que a gente. A coisa fica mais fácil, né? A gente consegue. Tudo flui mais fácil na nossa vida, Uhum. tanto pessoal Com como certeza. profissional, né? Terapia é vida. Terapia. E como antigamente tinha preconceito, né? Hoje Uhum. ainda tem. Ainda tem um pouco. Ainda tem. É, o que Uhum. que eles falam? Ah, eu vou para terapia. Que antes a gente falava, eu vou ser bem honesta, assim, ah, vai para terapia, é louco. É assim? Não, não, já melhorou. Não, Já, isso já já melhorou, já melhorou. melhorou. Exatamente. Mas as pessoas ainda têm resistência de reconhecer que precisa de ajuda, né? Então, muitas vezes Uhum, elas deixam ultrapassar o limite para pedir essa ajuda. sim. Claro que a gente sabe que não são todas as pessoas que precisam de terapia, né? Mas não Uhum, precisa deixar chegar ao extremo, muitas vezes desenvolvendo ali alguns traços de transtorno para procurar essa ajuda psicológica, né? sim, Então, quando sim. já está entrando numa dificuldade, pode procurar que o teu atendimento vai ser mais pontual, né? E aí também tem uma crença que ainda está sendo desconstruída, Uhum, que a terapia é apenas para transtornos. E não, tem muita coisa que envolve, por exemplo, relação entre pai e mãe, sim. desenvolvimento de habilidades sociais, tudo vai depender do teu objetivo, nem sempre tu vai ter um transtorno mental por fazer a terapia. Uhum, sim. E na verdade, terapia é muito bom, né? É autoconhecimento, Depois né? que a gente faz, a gente não para É. mais. Então, eu gostaria de desejar a todos os ouvintes da rádio, o pessoal aqui do YouTube, um feliz Dia dos Pais, para os pais que estão nos assistindo. Muito obrigada por prestigiar o nosso programa Salto Alto. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, quer mandar um beijo, um abraço para alguém no sábado, nesse sábado gostoso, no final de semana, manda aqui pro WhatsApp da rádio, né? E depois, no próximo sábado, a gente vai lá e manda esse abraço carinhoso. Então, muito obrigada por você estar aqui presente conosco, né, Ju? Gratidão por você ter aceito o meu convite, né? Nesse dia, véspera aí do Dia dos Pais, no dia 12 de agosto. Ah, eu que agradeço. Foi um imenso prazer estar aqui. Muito bom o nosso bate-papo. Um feliz Dia dos Pais a todos, com grande carinho, amor. Aproveitem esse dia que é de vocês. Um abraço, então até o próximo sábado aqui no nosso programa Salto Alto. Um beijo, até mais.